Olá, seja bem-vindo ao Premium Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje nós vamos mostrar o que há por trás dos procedimentos realizados aqui, com foco na estrutura, tecnologia e protocolos que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este é um conteúdo com o oferecimento da LifeSeal e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas. Descubra como o Premium Day Hospital eleva o padrão em cirurgias plásticas e oferece uma experiência exclusiva aos seus pacientes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falando de Plástica, um espaço onde você sabe tudo sobre cirurgia plástica. Se você quer fazer uma cirurgia plástica ou conhece alguém da família, algum amigo que quer fazer, não esqueça de indicar o nosso canal, porque aqui tem muito conhecimento, tem muita informação e nós entrevistamos aqui os melhores cirurgiões plásticos do país. E hoje estou recebendo um deles, que é o Dr. Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Lúcia. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresente para a gente conhecer. Você que veio lá do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, meu nome é Thiago Souza, eu sou cirurgião plástico. Há mais de 15 anos pratico a cirurgia plástica. Sou do Rio de Janeiro, nascido e criado lá, onde eu atuo, né? E nos últimos anos eu resolvi focar minha prática clínica apenas em cirurgias mamárias e cirurgia do contorno corporal, né? Porque é o que realmente detém a minha paixão, é o que eu amo fazer e estou muito feliz. Que bacana. Bom, a primeira coisa que eu quero saber aqui é avanços tecnológicos, avanços nas técnicas. Com os avanços nas técnicas, como que tem sido o resultado da mastopexia, Thiago? Isso. Então, Lúcia, na verdade, até a cirurgia plástica como um todo, nos últimos anos, aí eu vou botar os 5, 10 anos, teve um avanço muito grande. Isso foi até um dos motivos que me fez focar mais nas áreas em que eu amo. Por quê? Porque ficou meio que inviável você ser um especialista em todas as áreas da cirurgia plástica. Então, eu resolvi focar a minha prática em cirurgias de contorno corporal e cirurgias mamárias. A cirurgia mamária em questão, principalmente a mastopexia, ela também teve um avanço muito grande por causa dos estudos, dos trabalhos científicos que a gente fez durante anos, com o Brasil sendo um dos pioneiros e uma das referências mundiais nesse tipo de cirurgia. E aí a gente conseguiu entregar resultados mais duradouros e melhores e mais adaptados a cada gosto da paciente, com essas técnicas novas e as tecnologias também, que as próprias próteses também evoluíram no decorrer desses últimos anos. Bom, uma coisa que eu vi lá no seu Instagram, que eu fiquei super curiosa, é que você fala da mastopexia com cicatriz reduzida. Eu queria saber o que exatamente é isso, quais são os benefícios que ele traz para a paciente. Exatamente. Um dos maiores medos e os maiores temores das pacientes, quando você dava para elas a indicação de fazer uma mastopexia, era cicatriz. Era uma cicatriz que muitas vezes era muito grande, que invadia o decote, e aí por mais que você entregasse um resultado muito bom em formato da mama, muitas vezes a paciente continuava infeliz porque agora ela carregava uma cicatriz e que ia acompanhar ela para o resto da vida. Sim. Então, foi se desenvolvendo técnicas onde a gente cada vez mais foi diminuindo as cicatrizes, a gente consegue agora perceber o comportamento da pele da paciente, e aí a gente foi conseguindo diminuir as cicatrizes, deixando cicatrizes as horizontais em L, que a gente chama, ou seja, só pegando a parte lateral, a parte do lado da mama, né, sem precisar invadir o decote, ou mesmo se você precisar entrar um pouquinho para a parte mais do meio, você entra aí 2, 3 centímetros, podendo deixar ela ainda com uma liberdade muito maior de escolher as roupas que vai usar, o decote, na hora de botar o biquíni. Ô, Thiago, as mulheres, elas cada vez estão buscando mais naturalidade. Eu acho que todos, né? Mas as mulheres, de um modo geral, como que essa tendência influencia na cirurgia mamária hoje, na sua opinião? Isso é muito interessante, né? Hoje em dia na verdade se criou não, mas tem se levado muito em consideração um conceito que vem até lá de fora, e isso em todos os aspectos, que é o chamado Quiet Beauty, ou seja, beleza quieta. Ou seja, aquela beleza que não é para chamar atenção, não é uma coisa, mas quando você repara com mais foco, você realmente consegue avaliar e perceber a beleza daquela mulher, daquele ambiente, daquela roupa. Então,
Então a gente consegue realmente fazer com que a cirurgia mamária seja mais natural, a gente consegue dar resultados em que você fique em dúvida, será que essa mulher fez cirurgia mamária, será que ela não fez, será que é natural, será que nasceu com ela? E isso as mulheres têm buscado bastante. Que bacana! Bom, avanços tecnológicos e cirúrgicos, quais deles tiveram maior impacto nos resultados das mastopexias? Olha, eu acho que assim, principalmente eu queria ressaltar 2 aspectos que eu acho muito importantes. Primeira coisa é o conhecimento anatômico, principalmente a gente conseguindo dominar mais a musculatura do peitoral, a gente conseguindo entender o papel que a pele, que a glândula mamária vai fazer no pesar dessa mama, a gente conseguiu fazer isso. Então isso realmente deu resultados muito melhores para a cirurgia mamária. E outra também foi o desenvolvimento das próteses de mama. As próteses de mamas, elas ficaram cada vez mais especializadas, elas conseguiram dar um formato mais natural para quem quer um formato mais natural, elas conseguiram dar um formato mais marcado para quem quer o formato mais marcado, então elas ficaram cada vez mais individualizadas. Nós temos hoje em dia uma gama muito grande de escolhas de prótese de mama, de perfil de prótese de mama, e que vai se adequar muito bem a cada tipo de anatomia da paciente. É muito bom ter essa liberdade, né? Essa quantidade de opções no mercado. Exatamente. A gente pode... Eu chamo isso de liberdade, né? Liberdade de escolher, né? Que há poucos anos atrás você não tinha. Você tinha ali... Isso, exatamente. Era só redonda ou anatômica. Você tinha que escolher ali, um perfil ou outro, mas... Hoje em dia você tem aí uma gama muito grande de escolhas para fazer. Por isso que eu gosto de sempre alertar as minhas pacientes que, assim, tirar delas o conceito de que prótese de mama é igual a ml. Não, esse conceito já foi por terra abaixo. Então, assim, hoje em dia você pode ter 2 próteses de 300 ml, por exemplo, com formatos completamente diferentes e que vão dar resultados completamente diferentes. Então, não se baseiem mais em ml para escolher a sua prótese. Perfeito. Como que você orienta as suas pacientes em relação às expectativas sobre cicatrizes e também sobre recuperação, que eu acho que é uma coisa importante, né? Exatamente. Uma coisa que tem se levado muito em consideração recentemente, eu até ontem estava num simpósio que a gente discutiu muito isso, que é o preparo para a cirurgia plástica. A gente tem que entender que parte do resultado, principalmente em termos de cicatriz, sim, ele é uma responsabilidade do cirurgião, mas boa parte dele, talvez 50%, é do organismo da paciente. Mas aí o organismo, a gente não tem mais que ficar naquela coisa de meu Deus, então eu fui condenada a ter uma má cicatrização, ou então nunca vou ter uma cicatrização boa, porque há anos atrás eu fiz uma cirurgia, eu me machuquei, eu tive uma cicatriz ruim. Não, muitas vezes a má cicatrização se dá em decorrente de como está o seu organismo naquele momento, como é que está a sua alimentação, como é que está a sua hidratação, como é que estão suas vitaminas, seus minerais. Isso tudo a gente tem visto e tem estudado que faz muita diferença no processo de cicatrização. Ou seja, né, doutor, uma boa orientação e um preparo vai trazer um resultado completamente diferente do que às vezes já foi no passado, né? O preparo pré-cirúrgico a gente tem visto que é fundamental. A gente tem que entender que você vai se submeter a uma cirurgia, que na verdade, a cirurgia plástica, ela, cirurgicamente, ela é igual a qualquer outra cirurgia. Sim. Então, se você ia fazer uma cirurgia que você tem que se preparar, você também tem que se preparar para a cirurgia plástica, entendeu? Você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar, beber bastante água, ter o repouso adequado. Bom, agora me diga quais benefícios a mastopexia costuma trazer para a autoestima e para o bem-estar das suas pacientes. Poxa, assim, realmente assim, é muito legal, né? Porque eu tenho visto aí ao longo desses anos, né, histórias de pacientes que realmente mudam de vida depois que fazem uma cirurgia plástica. Assim, a autoestima delas eleva muito, elas se sentem mais confiantes, elas se sentem mais empoderadas. Assim, às vezes a paciente tinha vergonha de esconder o corpo, não se relacionava bem com o marido, com o companheiro, com a família, e depois que ela faz essa cirurgia, ela consegue mudar isso e ela muda. Tem pacientes até que mudam de emprego, entendeu? Porque elas percebem que elas podem alcançar muito mais. Sim. Então isso realmente é muito gratificante, é o que me faz, o que me move ter essa paixão pela cirurgia plástica. Bom, as redes sociais, Thiago, ela tem ampliado a busca por cirurgias plásticas. Como diferenciar informações confiáveis de conteúdos superficiais?
Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que levar muito em consideração e alertar todos. Primeira coisa, não se compare nas redes sociais. Quando você vê uma mulher bonita na rede social, você tem que entender que aquilo pode ser um filtro, que ela tirou 100 fotos para escolher qual que está melhor, ela escolheu a luz perfeita, então ela não é assim. Aí você quer se comparar num dia que você acabou de acordar, num dia que você está sentado assim, aí alguém tira uma foto que não te pegou bem, aí você, nossa, como eu tô ruim comparado com essa. Então não, você não tem que se comparar. Você deve buscar a sua melhor versão, mas nunca a versão igual àquela pessoa que você viu na rede social. Isso é muito importante a gente levar em consideração, porque a expectativa aumentada sempre acaba levando à decepção. Então, a gente tem que ter muito expectativas realistas. E a melhor maneira de você ter essas expectativas é você conversando com o seu cirurgião, vendo até que ponto o seu corpo suporta essa mudança, em que ponto ele vai mudar e quais benefícios a cirurgia vai trazer para você. Perfeito, doutor. Agora, você é uma pessoa que está sempre, né, no centro cirúrgico ali, operando. Eu queria que você me falasse a importância de você contar com um hospital bem estruturado, protocolos de segurança, para garantir a segurança e a tranquilidade dos pacientes na hora da cirurgia. Né? Isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque assim, cirurgia plástica é coisa séria, né? A gente lida com vidas, né? Você está colocando a sua vida ali em jogo. Então, se você vai fazer isso, você vai escolher um lugar que tenha a estrutura necessária para te garantir segurança. É a mesma coisa, eu gosto de falar para os pacientes. Você não vai entrar num carro sabendo que o pneu está careca, que o freio não está funcionando, sem cinto de segurança, para fazer uma viagem longa. É verdade. Entendeu? Então, por que se você vai ter esse cuidado todo, você não vai ter esse cuidado principalmente onde você vai operar? Então, pesquise bem um hospital que tenha segurança, que tenha uma estrutura boa para poder fazer o seu procedimento. E é claro, isso vai ser de acordo com o seu procedimento. Procedimentos menores demandam uma estrutura talvez menor, procedimentos maiores demandam uma estrutura maior, mas mesmo aqui dentro daquela região, daquela área, você tem que ter a estrutura necessária para te garantir segurança, isso é fundamental. A gente está falando aqui de equipe, né? Mas a equipe multidisciplinar, ela contribui também para um pós-operatório também seguro, confortável? Claro, claro. O médico, ele não trabalha sozinho, né? Ele tem que ter uma equipe que vai especializada, cada um exercendo seu papel com destreza, com experiência, isso que vai fazer o pós-operatório um resultado de sucesso. Então você tem o médico, né? Claro que ele na verdade é o coordenador, não vou nem chamar chefe, mas o coordenador dessa equipe toda, mas um anestesista que saiba o que está fazendo é muito importante, uma instrumentadora que dê agilidade ao procedimento é muito importante, uma enfermeira que possa auxiliar no pós-operatório, fisioterapeuta, nutricionista também é muito importante. E hoje em dia a gente tem visto até outros profissionais entrando nisso e fazendo um papel muito importante. Por exemplo, educador físico, entendeu? A paciente faz uma cirurgia de mama, ela quer voltar para o treino o mais rápido possível. Então ela tem que ter um educador físico que saiba o que está fazendo, entenda de pós-operatório, entenda as limitações que o pós-operatório pode trazer para poder fazer com que essa adaptação para ela voltar aos treinos seja mais suave e mais segura. Perfeito. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para aquelas mulheres que desejam fazer uma mastopexia, mas que têm receio em relação às cicatrizes, porque eu acho que é o grande desespero meu Deus, preciso fazer isso e aí, né? Então a gente já falou um pouquinho aqui de cicatriz, mas queria que você deixasse uma mensagem final nesse sentido aqui pra gente. Claro, eu acho que assim, a cirurgia de mastopexia é uma cirurgia realmente renovadora. Ela realmente devolve a autoestima para as mulheres, principalmente mulheres que perderam muito peso, mulheres que passaram por gestação e amamentação, que realmente têm uma queda da mama e você consegue devolver essa autoestima. Mas realmente ela cursa com cicatrizes, né? Que, como eu falei, vão depender muito do seu cirurgião, mas também muito do seu organismo. Então, se você tem um receio de que não fique uma cicatriz boa, entenda que você tem que procurar um bom cirurgião que vai te orientar e vai te preparar para aquela cirurgia. Entenda a responsabilidade que você tem, que é simplesmente não pode ficar passiva nesse processo. Você tem que pensar o seguinte, poxa, eu quero uma cicatriz boa, o que eu
como paciente, posso fazer para garantir que essa cicatriz fique ótima. E com certeza, fazendo isso, você vai ter uma boa cicatrização, você vai ter um excelente resultado e você vai ter a sua autoestima renovada. Ah, legal, é isso mesmo. Considerações finais, então, do nosso bate-papo aqui? Olha, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar falando com você, de estar falando aí com a sua audiência, para poder esclarecer esses pontos sobre a mastopexia, sobre cicatrizes, me deixar à disposição. Na descrição do vídeo a gente pode botar o meu Instagram para as pessoas tirarem dúvida, que quiserem saber, se quiser botar na legenda aqui. Qual que é o seu Instagram? Embaixo. Thiago Souza Plástico, tá? E lá eu respondo todas as mensagens, sou eu mesmo que respondo as mensagens, porque eu acho que a informação, a informação correta, ela que realmente vai poder trazer para a gente realmente os benefícios, e pode contar comigo para outras oportunidades quando vocês precisarem. Falou, então isso aqui foi Dr. Thiago Souza, e eu não falei no começo do nosso vídeo, como eu sempre falo, né, mas agora eu vou finalizar falando que hoje nós estamos gravando no Premio Day Hospital, né, que é um hospital espetacular, referência em cirurgia plástica aqui em São Paulo, e a gente tá gravando dentro do centro cirúrgico, né, e isso acontece por quê, gente? Porque a gente grava no domingo, então é um dia que não tem cirurgias, e o centro cirúrgico fica disponível pra gente fazer dele, né, o que é um centro cirúrgico super bonito, fazer dele um cenário estúdio, né? Então é isso, quero agradecer o Dr. Thiago Souza, que veio lá do Rio de Janeiro, e você, indique o nosso Falando de Plástica para todas as pessoas que você sabe que querem fazer uma cirurgia plástica, que estão pensando, alguém da família, ou até você mesmo. Que bom que você está aqui com a gente, absorvendo todo esse conhecimento, porque é fundamental e muito importante na hora da sua cirurgia. Se inscreva no canal, ative as notificações, que nós sempre temos entrevistas excelentes aqui com incríveis cirurgiões que trazem muito conhecimento pra gente nesse setor, tá bom? Então, super beijo, até o nosso próximo encontro.